Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Caíssa Eventos. Hoje vamos começar a falar sobre a notação algébrica. Este é o terceiro vídeo do curso de xadrez para iniciantes. Caso você tenha perdido o primeiro e o segundo, vou deixar na descrição aí o link para que você possa acompanhar. Se você já assistiu, então você já viu que nós paramos exatamente nos movimentos das peças. Soubemos também os valores das peças. E agora vem a parte da notação. O que seria a notação algébrica? Pois bem, quando você vai participar de um evento de xadrez standard, ou o xadrez pensado, como a gente costuma dizer, é aquele xadrez que o ritmo de jogo é de mais de 1 hora para cada jogador. Sendo assim, é necessário e até obrigatório que os jogadores registrem os lances que foram feitos, tanto o jogador da branca como o jogador das negras. O jogador tem que anotar os lances feitos por ambos os jogadores. Então, para isso, é utilizada uma planilha que a organização coloca à disposição, e com essa planilha você tem que anotar o seu lance e o do seu adversário. Muito bem. Então, é a partir daí que a FIDE tomou a decisão então de que se utilize para o registro dos lances a notação algébrica. Em alguns livros você ainda vai achar a antiga forma que era utilizada, que é a notação descritiva. Livros antigos você pode encontrar, por exemplo, o primeiro movimento como P maiúsculo, 4 e R maiúsculo, que se lia então peão 4 do rei. Hoje em dia a gente vai aprender, já não é mais utilizado esse tipo de anotação. Hoje usa-se já a notação algébrica. Também antes da nova lei de julho de 2017, era utilizada a notação algébrica de maneira resumida, abreviada. A nova lei diz que você pode utilizar tanto a maneira abreviada como a maneira estendida. Isso que a lei permite. Então, o primeiro passo é a gente relembrar o nosso tabuleiro. As coordenadas estão aqui, marcadas pelas letras em minúscula, que são as nossas colunas, e pelos números, que são as linhas. Então, cada quadradinho, cada casinha do tabuleiro tem uma denominação que começa pela letra em minúscula que identifica a coluna. Eu vou usar aqui um exemplo de um peão. Este peãozinho ele estaria localizado na coluna E e na linha 4. Ou seja, este peãozinho seria E4. E minúsculo 4. Por que não tem o P maiúscula de peão? Porque na notação algébrica, o peão ele é identificado exatamente pela ausência da letra em maiúscula que identifica as outras peças. Então, todas as outras peças você vai utilizar a primeira letra do nome da peça. Então, seria torre, você vai utilizar o T maiúsculo. O cavalo, você vai utilizar o C maiúsculo. O bispo, você vai utilizar o B maiúsculo. A dama, o D. E o rei, o R. Ok? Muito bem. Aqui temos então um tabuleiro com todas as peças. Vamos aos exemplos. Eu quero mexer o meu peão, vou começar o meu jogo com o peão, o movimento do peão. Quero começar com este peãozinho que está em frente ao meu rei. Movimento normal, 2 casas. Eu vou anotar e prestem atenção que a lei do xadrez diz o seguinte: primeiro o jogador faz o lance e aí anota o seu lance, certo? Tem alguns jogadores que fazem errado e pode ser penalizado por isso, de primeiro anotar e depois fazer o lance. Então, procedimento correto: faz o lance e agora anota. Então vamos achar a casinha para poder anotar.
Primeiro, é um peão. O peão não vamos colocar o P maiúsculo. É a falta da letra inicial do nome da peça que determina que é um peão. Ok. E 4. É como se fosse batalha naval, que a gente tenta acertar o barco, o navio do nosso adversário. Então a junção da coluna com a linha. Encontramos que o peãozinho foi para a casinha E4. Eu vou escrever um E minúsculo e o número 4. Isso sempre no número 1. É o primeiro lance. Ok, meu adversário responde também com o peãozinho. Prestem atenção que sempre vai ser as brancas que determinam as letras e os números. Ou seja, o jogador das negras não tem do lado de lá a letra A aqui. A letra A vai ser sempre da coluna esquerda. Então, para ele, os números começam a partir do 8 e aqui a partir do 1. Ou seja, este peãozinho que andou, a gente fazendo a junção, a gente vai encontrar que ele está na casinha E5. Então vou anotar o lance do meu adversário. E minúscula 5. Então temos a representação dos dois lances, que constituem o primeiro lance, que é o primeiro lance das brancas e o primeiro lance das negras. Vamos ao exemplo das peças. Continuando o meu desenvolvimento, vou movimentar agora o cavalo. O pulo do cavalo. Eu não preciso marcar, anotar de onde ele saiu, e sim aonde ele está, aonde ele foi. Então, cavalo, agora sim, eu vou colocar a letra C maiúscula, que identifica a peça. Então, vai ser C, onde ele foi? Na coluna F e na linha 3. Eu vou escrever, então, C maiúscula, F minúscula e 3, que é o número 3. Cavalo F3. Esse é o movimento que agora a gente anota na planilha. Meu adversário movimentou o cavalo dele. Vamos ver se você já consegue identificar. C de cavalo, coluna C, linha 6. Cavalo C6. Ou C maiúscula, C minúscula, número 6. Ok? Bispo. É a vez das brancas. Bispo na coluna C, na linha 4. Então eu escrevo bispo C4 ou BC4. Estou falando para você o nome da peça, mas você não vai escrever o nome completo da peça. Você vai colocar apenas a letra inicial do nome da peça, em maiúscula, porque se você colocar em minúscula, pode ser confundida com o nome de uma coluna, certo? Desta forma, identificamos o movimento de todas as peças. Se tiver uma torre aqui, isso não acontece, mas se tiver livre, esta torre movimentou-se na coluna H5, torre H5. A dama, dama F6. Ou seja, é bem simples. É só você primeiro localizar a coluna e depois a linha, tendo sempre o cuidado de ter como referência o jogo das brancas, a coluna e as linhas indicadas no tabuleiro. Hoje em dia todos os tabuleiros já têm essa marcação para facilitar. Caso aqui não tenha as letras em cima, você precisa se guiar por as letras que estão aqui. Esta coluna vai ser sempre a coluna H. Esta linha nunca vai ser a 1, sempre vai ser a linha 8, certo? Muito bem.
A notação algébrica utiliza também alguns símbolos para que possa ser identificado o que aconteceu naquela jogada. Por exemplo, uma captura é marcada com o símbolo de um X. Um X determina que houve uma captura. Por exemplo, B de bispo, X. C, 6. Coluna, linha. O cavalo que está na C6 foi capturado pelo bispo. Então, bispo ou seja, o símbolo de X, C6, que está aqui, não importa a peça. Você marca o que está aqui nesta casinha. Se fosse um peão, a mesma coisa. Bispo, captura, C6, ok? É muito importante também quando há a possibilidade de que duas peças consigam chegar, mesma peça, consigam chegar no mesmo lugar. É importante então que eu identifique qual das peças chegou lá. Por exemplo, este cavalo consegue capturar esta peça do meu adversário. Só que este cavalo também, se eu apenas colocar C de cavalo, X de captura e marcar E5, qual dos dois cavalos capturou o cavalo do meu adversário? Se eu escrevesse apenas C, X, E5, como é que a pessoa depois iria saber qual dos dois cavalos capturou? Então, nesses casos, temos que identificar se foi este cavalo. Então, C maiúscula, marcamos C6 ou somente C minúsculo. Identificamos que é o cavalo da coluna C, X de captura, por E5. C maiúscula, C minúscula, X, E5. Ok? Temos também outros símbolos que são necessários e que têm que ser anotados na planilha. Toda vez que um adversário der cheque, temos que marcar isso na planilha. Então utilizamos o sinal de mais. Esse sinal de mais tem que ser colocado logo após o lance. Neste exemplo, a minha dama veio nesta coluna. Então, dama E6. Escrevo dama E6 e coloco um símbolo de mais. Então agora eu sei que a dama deu um cheque. Ok. Uma suposição. Um exemplo de mate. Fui lá, dei mate. Dama B5. Escrevo dama B5 ou D maiúscula B5. E agora eu tenho duas opções. No final, depois do 5, eu posso colocar ou um sinal de jogo da velha ou dois sinais de mais, de adição. Mais, mais. Significa cheque, mate. Você vai perceber também, quando você tiver o seu livro de xadrez, que existem outros símbolos. Esses símbolos são utilizados quando há análise daquele jogo. Por exemplo, um sinal de exclamação, quer dizer, uma jogada muito boa. Dois sinais de exclamação, uma jogada excelente. Assim também, um sinal de interrogação significa um lance duvidoso. Dois sinais de interrogação, um lance horrível, de capivara. Então esses símbolos não são utilizados na hora de fazer a planilha, são utilizados depois na confecção de um livro ou na análise por parte de um mestre, um jogador mais forte,
Analisando, ao escrever, ele coloca outros símbolos, mas são fáceis de identificar de acordo com o que aconteceu no jogo ou no tabuleiro. Muito bem, você está aí super ansioso, você já sabe o movimento das peças, já sabe algumas regras, já sabe os movimentos especiais, como rock, promoção, e já sabe até a notação algébrica. O que está faltando, Dani? Detalhes, pequenos detalhes. Vou tentar agora fazer um resumo geral de como começar a jogar, para te dar aquele empurrãozinho para você já ir praticando com o seu amigo. Temos aqui um tabuleiro, para que você tenha uma ideia de como começa o jogo. Princípios bem básicos e bem gerais. Vamos falar detalhadamente ao longo do curso. Agora quero só que você preste atenção e tente, a partir daí, fazer a sua estratégia, ok? Vai começar o jogo. O que eu quero? Quero dominar o centro. Por isso, normalmente, ou é o peãozinho do rei, ou é o peãozinho da dama. Ah, mas eu vejo outras aberturas. Sim, tem milhares de aberturas e milhares de variantes das aberturas. Você não precisa decorar elas. Você precisa se adaptar a uma e entender o porquê de cada lance. Mas para isso seria bom um livro. Aqui, o princípio é dominar o centro do tabuleiro, a partir de onde você poderia atacar mais facilmente. O seu adversário também quer dominar o centro. Agora, o primeiro passo, normalmente, não é regra, é que eu queira fazer o roque, porque eu quero proteger o meu rei. Então, para fazer o roque, aprendemos que temos que tirar as peças que estão entre a torre e o rei. Então, desenvolvo o cavalo. Estou tirando ele da linha para fazer o roque. Ao mesmo tempo, já estou também atacando a peça do meu adversário. Meu adversário desenvolve o cavalo e defende o peãozinho que estava sem proteção. Vocês estão acompanhando o porquê de cada lance? As brancas jogam o bispo. Consegui o meu primeiro intuito, que era liberar para que eu possa depois fazer o roque. Ao mesmo tempo, ao desenvolver o bispo, estou atacando o cavalo do meu adversário. Vamos ver em outra aula o princípio da sobrecarga de peças. Este cavalo, ele está protegendo o peão. Ao ameaçar o cavalo, eu estou dizendo, entre aspas, ao meu adversário: eu vou capturar o cavalo, que seria uma troca. Só que depois eu vou capturar o peão de forma gratuita, porque não tem outra peça defendendo. Então isso seria uma sobrecarga. Fiz o meu lance, meu adversário, prevendo que eu poderia capturar o peão, faz seu lance de defesa. Ao mesmo tempo está abrindo a diagonal para o bispo. Não tenho peça minha atacada, vou continuar meu plano de fazer o roque. Sempre mexendo o rei primeiro. Fiz meu roque, meu adversário continua com o plano de desenvolvimento dele, atacando meu cavalo, que está defendido, mas tenho duas peças defendendo o cavalo. Mas é só um exemplo. Continuo o desenvolvimento, tiro o meu cavalo. Por que não tiro o cavalo para os cantos? Por exemplo, você pode estar se perguntando. Nós vimos no começo da aula de movimento que um cavalo no centro do tabuleiro consegue alcançar 8 casas, defender ou atacar 8 casas. No canto, ele não consegue mais do que a metade. 1, 2, 3, 4. 4 casas. Então é mais conveniente que eu coloque meu cavalo voltado para o centro do tabuleiro. Meu adversário também quer fazer o roque.
desenvolve o cavalo. Por enquanto nenhuma troca foi feita, nada impede que eu faça trocas, mas por enquanto não foi feito. Vou abrir uma diagonal para o meu bispo, que no momento está preso. Abro uma diagonal. Meu adversário quer fazer o roque, precisa tirar o bispo. Abri a diagonal, levo meu bispo para atacar o cavalo. São apenas lances iniciais. Meu adversário faz o roque. Agora eu vou abrir uma janelinha para o meu rei. Meu rei poderia ficar preso aqui. Para que isso não ocorra, eu abro uma janelinha. Depois, também com calma, vamos ver todos estes movimentos que são para proteger o rei. Neste momento, meu peão atacando o bispo, ele é obrigado a voltar. Lembre-se dos valores relativos das peças. O adversário tem 3 pontos no bispo, ele não vai querer trocar por 1 ponto, a não ser que seja um sacrifício com uma intenção depois. Continuo meu desenvolvimento. Tenho agora as torres livres, a dama protegida, não é bom tirar a dama no começo. Meu adversário fez o roque e vai fazer a janelinha para o rei. Eu tenho uma opção de capturar o cavalo ou voltar com o bispo. Este seria os primeiros passos, uma abertura. Comecei a jogar. A partir de agora, vem o princípio da sobrecarga, para que você possa ganhar material, ou seja, uma peça, para que depois, no final, você consiga ganhar o jogo, fique mais fácil você dar checkmate. Então, no princípio, estes são os movimentos. Não se preocupe, ao longo do curso, você vai aprender mais sobre táticas e estratégias para prosseguir no seu estudo do xadrez. Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido. Caso tenha alguma dúvida, volte o vídeo, assista novamente, tire suas dúvidas e até segunda-feira que vem com mais um vídeo da Caíssa Eventos. Obrigado.